Fala pessoal, tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos, seu canal para debater o Santos aqui no YouTube. E hoje eu vou pedir muita calma, mais até que naquele famoso vídeo do jogo contra o Ituano, mais visto na história do canal. Porque eu vou ter que tomar muito cuidado, mais até do que aquele vídeo quando eu falei sobre o que o Quesada falou dos gringos, né, que eles chamam de lixaiada. O tema é delicado, eu não quero ofender ninguém, nem dizer que eu tô certo em tudo que eu vou falar, é só tô passando ao meu lado, ou que eu estudei, pesquisei. E não me xinguem, eu quero que a gente converse sobre isso. E o assunto é o público baixo novamente, que o Santos levou para o Pacaembu na última segunda-feira contra o Guarani. Foram 14 mil pessoas, 12 mil pagantes. Contra o Mirassol foram 16 mil, contra o São Paulo 20, num estádio que beira 40 mil de capacidade. E é um público baixo de qualquer maneira. Não é um público de Vila Belmiro, mas eu vou chegar nessa parte, porque proporcionalmente é um público de Vila Belmiro, às vezes até menor, pela quantidade de pessoas que moram em São Paulo. Repito, com cuidado, os senhores passem quem discorda passa ao seu lado, a gente conversa, não tem problema algum. Posso estar errado, posso estar certo, posso não estar nenhum dos dois, pode ser um meio termo, não tem problema. Mas eu prometi que o assunto era público e será esse agora. Beleza? Se inscreve no canal, dá aquela curtida e comente, que é o mais importante hoje para a gente poder debater isso e crescer o canal, que já passa de 21 mil pessoas, isso é maravilhoso. Vamos lá. Para falar de público, eu separei aqui, o roteiro é grande no Word, que vocês não estão vendo, está na tela aqui atrás do celular. E o primeiro que eu separei é o problema da compra dos ingressos, o que atrapalha, obviamente, todo mundo. Eu que sou sócio há 9 anos, eu comecei a ser sócio em 2010 para não só poder votar, porque eu me empolguei com a eleição do Laor, como para poder ver mais o Neymar de perto. E deu certo, estou como sócio até hoje, vi muito do Neymar. O problema é que mudou, né? O sistema mudou. Até o ano passado a gente simplesmente com a carteirinha de sócio passava na catraca, reservava e passava, ele ficava automático na própria carteirinha. E agora você tem que ou comprar o físico ou botar o número de um cartão, seja de débito ou de crédito, e levar esse cartão junto com a carteirinha, apresentar a carteirinha e o cartão de compras normal que você tem aí, passar na catraca. É mais trabalho, eu não gosto. E eu tenho evitado isso, eu tenho comprado físico, mas assim, num jogo maior, de público maior, como era para ter sido contra o São Paulo, não foi, eu corri o risco de não ter ingresso. Eu comprei em cima da hora, eu estava trabalhando, estava de plantão, comprei em cima da hora. É um risco que eu topei correr, mas que o ideal é que não tenha esse risco. Como sócio, na carteirinha eu não tinha esse risco. Eu reservava assim que abria, pronto, esquecia, lembrava na hora do jogo que eu já tinha o comprovante ali, que era a minha própria carteirinha. Esse sistema antigo, porém, tinha um problema, que muita gente não pagava, né? A taxa de abstenção do Santos é absurda, as pessoas deixam lá, porque assim, você reservava, você não pagava na hora, então as pessoas simplesmente não pagavam meses depois, não entrava esse fluxo na caixa do Santos. O problema de agora é que você paga na hora, que é uma vantagem para o clube, mas a carteirinha não passa, o ingresso físico não passa, o cartão de débito ou crédito não passa. Nos 3 jogos no Pacaembu, na Vila eu não tive esse problema. Mas no Pacaembu eu fui direto na secretaria, que abrem ali um pouco acima da escada, do lado do setor manga, da entrada da cadeira azul. Eu não sei o nome daquela rua, é a rua que vai da descida direto, depois do tobogã pelo lado esquerdo, da descida do metrô. Tem uma secretaria social de Santos aberta ali. Nos 3 jogos eu fui, tanto contra o São Paulo, contra o Mirassol. Nesses 2 casos eu comprei ingresso na hora. Contra o Guarani eu fui porque eu tive problemas para passar na catraca. E nas 3 vezes, ou pessoas que me reconheceram, pessoas aleatórias batendo papo, comentaram que estavam tendo problemas ali, que foram até a catraca, o cartão não passava, o ingresso não passava. E nesse caso, na última segunda-feira, foi o meu. As 3 não passaram, nem o cartão, nem o ingresso, nem a carteirinha. Nesse caso, eu fui lá reclamar. E eu quero deixar bem claro, não só eles resolveram o meu problema, como as pessoas lá foram extremamente simpáticas comigo. Disso eu não posso reclamar. O problema é que elas estavam despreparadas. Eu não estou falando que elas são ruins, más pessoas. O problema é que era uma bagunça tão grande que assim, não tinha... As pessoas estavam perdidas no momento que a Pita chega aqui com a bolinha dela. Vou tacar a bola com ele. Pita é a gata da Cat, tem que colar comigo. Pita, dá oi. A Pita é grossa, não deu oi. E as pessoas não sabiam que estavam vendendo ou solucionando os problemas do sócio rei.
não sabiam os setores do Pacaembu, não sabiam o modo de você entrar, não sabiam que podiam dar ingresso, não sabiam a entrada certa. Eu que tentei comprar manga, por exemplo, em São Paulo, o cara não sabia, mas ele foi extremamente educado comigo, quero deixar isso claro. O problema é que elas estavam despreparadas, isso tem a ver com o clube, a relação de um clube. Eu tive sorte nesse caso do Guarani, que as pessoas resolveram me ajudar, porque eu tentei passar na catraca da arquibancada, que é lá embaixo, e como não passou nenhuma das 3 possibilidades de cartões e o ingresso, eu fui até a secretaria e os caras falaram, a gente vai te botar aqui pela catraca do lado, sem passar a carteirinha, mas como você está comprovado que você pagou, porque eu levei não só todo o meu comprovante, como eu levei o voucher do ônibus dos sócios que saiu da vila, porque eu estava em Santos, para provar, tá pago, eu comprei na secretaria, com dinheiro, com cartão, tá lá, tá pago, eles aceitaram, me botaram para dentro. Por um outro setor, me escoltaram do setor da cadeira que eu entrei até a arquibancada verde para eu ficar no lugar que eu paguei. Problema zero, me botaram para dentro. O problema eu fui uma pessoa que foi preparada com todos os comprovantes possíveis. Não dá para fazer isso, sei lá, para 10 mil pessoas, para 1.000 pessoas. Para 50 pessoas já complica. Você não pode ter 50 pessoas sendo escoltadas para um setor porque a catraca não funcionou no outro setor. E assim, eles me ajudaram porque eu tinha que descer naquela escada do Pacaembu e subir de novo se desse problema. Eles resolveram me ajudar, dei sorte, beleza. Não dá para fazer isso com todo mundo. E aí é um problema do Santos. Entendeu? Outro problema que eu flagrei lá, e foi no dia do São Paulo, talvez contra o Mirassol também, não lembro. Ontem eu não vi isso. Mas a internet tinha caído. Ou seja, não tinha como vender ingresso na hora. E o sócio pode ir lá comprar na secretaria o ingresso na hora, fugindo da fila grande lá de baixo da arquibancada, que é um absurdo, outro problema gigante. Sem internet, complica. A culpa é do clube nesse caso. De novo, as pessoas foram extremamente educadas, me avisaram da internet, pediram paciência de forma educada, mas elas não tinham como resolver o problema. É um problema do clube. Enfim, essa questão disso que eu posso falar. O sistema novo não é o ideal. Assim, a Rede Gol tinha diversos problemas, mas permitia que passasse com a carteirinha. O Futebol Card não permite. E eu particularmente não gostei da mudança. Entendo que para o clube, que não fica dependendo de boleto, não fica dependendo de gente que não paga, fica devendo eternamente, é o mais justo. Mas para o torcedor complica muito. E outro fator é que diminui a chance de mais pessoas irem, porque a pessoa que é honesta e vai pagar depois, ela pode apostar em pagar depois. Às vezes o cara não tem um dinheiro na hora, é menos uma parte do público, uma parcela do público que não vai. De qualquer maneira, tanto o Rede Gol quanto o Futebol Card até o momento foram ruins, são péssimas na minha visão, e assim, eu abro espaço, se for o caso, para que ela se explique, mas o sistema não está funcionando. Aí já não é o clube, não é o Santos, é a empresa, as empresas. Preço dos ingressos. No regulamento do Campeonato Paulista, eu entrei no regulamento para ter certeza que eu não estava falando bobagem. Exige um mínimo de R$40, tirando o clube ir até a federação, a FPF, e avisar a FPF aprovar que certo setor vai pagar menos. Contra o São Paulo, o tobogã estava R$40, que é um preço absurdo para um jogo de Paulista. Contra o Guarani e o Mirassol, estava 30. Para mim, que sou sócio, assim, eu posso pagar 15. Eu paguei 20 na arquibancada. Para quem não é um preço caríssimo para ver um jogo contra times fracos. E eu concordo com isso, é o crime. O Santos conseguiu essa diminuição, mas assim, tinha que ser para o estádio inteiro. Não sei se o regulamento permite, se a federação ia autorizar para o estádio inteiro. Ano passado, o Santos, por exemplo, no jogo contra o Independiente, foi o maior jogo do Santos no ano, eu paguei R$18 na manga como sócio, ou seja, a inteira do setor melhor do estádio era 36, a arquibancada era 15, 18, se não me engano, era um preço bem baixo. Esse é o preço que o Santos prometeu ter e a Federação Paulista não permite. Então eu não vou culpar o clube. Para o Paulista, a federação é que está complicando o público do Santos. Assim, a federação faz questão de vender o seu produto mal. Não chega a ser que nem a Portuguesa, cobra R$100 para ver jogo da segunda divisão com o time quase sendo rebaixado, mas da federação, que a gente sabe que é uma droga, uma porcaria, comandada por gente horrorosa e despreparada, mais uma vez complicando. Mesmo com o preço, eu defendo que tenha pelo menos 25 mil pessoas em São Paulo todo jogo, por dois motivos. Pela exigência do torcedor de São Paulo, eu digo que São Paulo é ABC, Diadema, região, exigindo sempre mais jogos aqui. E eu sempre falei a outras pessoas que quando tivessem jogos em sequência em São Paulo, o público ia diminuir. E está acontecendo isso. O público de São Paulo, para o Mirassol, para o Guarani, sofreu queda nas 3 ocasiões. A queda claro, mais de 3 mil pessoas por jogo a menos. Assim, a queda existe. Só que se o público exigiu que tivesse jogo aqui, ele tem que comparecer. Mas não dá para 30 mil pessoas irem todo jogo. Mas
Ninguém tá falando isso. 30 mil num jogo, os 5 mil que vão todo jogo seguem, e depois mudam as pessoas. Assim, o Santos tem milhões de torcedores. Você pesquisa, o Santos tem milhões de torcedores nessa região. As cidades têm mais de... Kevin, quantas pessoas tem em São Paulo? Mais de 10 milhões? Não tenho ideia, vamos ver. Ela não tem ideia, mas tudo bem, eu também não tenho, não pesquisei isso. Mas assim, são muitos milhões de pessoas aqui. Proporcionalmente, tem gente para revezar todo o jogo. Não é só o São Paulo revezando elenco. Tem que ter um revezamento de público. 12,11 milhões. 12,11 milhões, nossa querida jornalista Catherine acaba de me ajudar. Parabéns a ela. Mandem um abraço nos comentários. Tem que ter gente para revezar todo o jogo. Assim, você não precisa ir todo o jogo se você não quiser. Tem 25 mil pessoas diferentes querendo entrar. Esse público precisa ir porque ele exigiu que tivesse mais jogos aqui. E esses jogos estão acontecendo. Isso me leva à briga pela questão do tamanho da população, Vila contra Pacaembu. O público da Vila eu não discuto mais, é um público fraco, a torcida da Baixada Santista é acomodada, eu sou de lá, eu vivo 20 anos lá, é acomodado, e quando eu vou na Vila eu vejo pessoas acomodadas ao meu lado. Pessoas que reclamam de situações da Vila e vão uma vez por ano. Eu conheço de rosto, posso não saber o nome, mas de rosto, eu reconheço quem está lá todo jogo que nem eu. Reconheço, a gente se cumprimenta às vezes porque a gente se conhece, por mais que não tenha trocar ideia, sabe o nome, a gente se conhece porque a gente... São os 3 mil de sempre. E aí, como o setor agora você não pode se mexer na Vila, eu tô sempre no Retão, eu conheço os 500 de sempre no Retão, a gente se conhece e se cumprimenta. É um público acomodado. E São Paulo exigiu que tivesse mais jogos aqui. Eles estão rolando. E assim, a Baixada Santista não tem milhões de habitantes. Santos é uma cidade minúscula, tem 300 mil. São Vicente, Praia Grande, são cidades que nem a maioria de torcedor de Santos. A torcida do Santos é menor do que em São Paulo. Proporcionalmente, 12 mil no Pacaembu é até menor do que 5 mil na Vila. Porque tem muito mais gente aqui para encher o estádio. E esse é um ponto que me incomoda bastante. Mas o jogo contra o Ferroviária tinha 8 mil, não lembro o público da Ferroviária, não veio ao caso. Tinha 12 mil no Pacaembu contra o Guarani, são mais pessoas. Proporcionalmente são menos pessoas. E é isso que importa. O Santos fatura menos, o Santos paga aluguel do Pacaembu, a renda é baixíssima. Contra o Guarani é 91 mil. Qualquer jogo na Vila vai dar mais de 91 mil, porque o Santos não paga aluguel. Entenderam? Não vale a pena para o Santos fazer jogo para 12 mil em São Paulo. A torcida precisa entender isso. Outro argumento para as pessoas não irem é que é só um jogo do Paulista. E aí eu fico chateado. Porque assim, não é como se o Santos fizesse só jogos grandes durante o ano. Na Copa Sul-Americana a gente está pegando o River do Uruguai. Não é um time, não vai ter jogo, eu sei que o público não, mas assim, ia lotar contra o River? É jogo internacional, deveria lotar. No Brasileiro, jogos contra Vitória, com todo respeito a Vitória, Sport, Paraná, América Mineiro, não lotam. Goiás, já fui em jogos no Pacaembu, na Vila, vazios para todos esses times. Mas são times num campeonato maior que o Paulista, times maiores do que Mirassóis e Linenses da vida. E o público segue baixo. Então não é uma desculpa que eu aceito. O Santista não vai contra qualquer adversário, eu não entendo porquê, nem o clube entende porquê. Eu gostaria que quem não vai, justificando o adversário, me explicasse. Porque pra mim eu tô indo pra ver o Santos e ver o Sampaoli e ver a tática nova e ver meu clube e gritar gol do meu clube. Não pra mas é um jogo do Guarani. Porra, cara, você tá indo ver o Santos, você não tá indo ver o Guarani. Você não vai saber a escalação do Guarani. Eu sabia o Thiago Ribeiro, o Gil Cardoso não jogou. Eu sabia o Lucas Crispim. A escalação do Santos você tem que saber inteira, não sabe? Você tá indo pra ver quem? O Thiago Ribeiro ou o Cueva? O Lucas Crispim ou o Carlos Sanches? Eu tô indo pra ver os meus jogadores. Essa justificativa pra mim é falha. E não envolve valores, né? Tá falando, quem fala isso fala especificamente do time. Aí depois, quando o São Paulo for embora, vai voltar um Jair Ventura da vida, um outro cara, e o time vai ser fraco, aí você vai reclamar, mas tem 5 mil pessoas no estádio. Mas tem porque eu não ia num time técnico bom, por que vai num time ruim? Também não vai. Enfim. Outra reclamação, horários. O Santos jogou no Pacaembu 3 vezes esse ano. 5 da tarde de domingo. Horário bom. 5 da tarde de sábado. Pra mim, o melhor horário do mundo, que é sábado à tarde. Não tem por que não ir. Segunda-feira, 8 horas, parece ruim. Segunda-feira. Numa cidade, num estádio que tem metrô da linha verde em cima, metrô da linha vermelha embaixo. Ambos você desce 5 minutos no estádio. Na linha vermelha um pouco mais, 10 minutos. Mas dá tempo. A população média sai às 6 do trabalho. Às 6, qualquer ponto da cidade, transporte público, você chega às 8 no Pacaembu. De carro você não chega. Transporte público você chega. Não é a justificativa que eu acho justo. O horário do Santos tem sido bom. Quando é 10 horas, e não tem mais jogo às 10, mas quando é 10 horas e o metrô fecha meia-noite, sou o primeiro a falar, uma merda, uma vergonha e culpa da TV que botou lá. Eu já perdi segundo tempo de jogo porque eu tive que correr pro metrô. Contra o Juan Aurich na Libertadores 2012, eu não vi gol do Santos na Libertadores porque o metrô ia fechar, acabou a luz do Pacaembu, um estádio mal cuidado pela prefeitura, inclusive hoje pior ainda, uma prefeitura que quer vender o estádio, quer se livrar disso, que é um crime.
e daí para a empresa privada, o Santos vai pagar aluguel absurdo para a empresa. Enfim, isso é outra história. A licitação está travada e não vamos falar disso agora. Mas aí fecha o metrô meia-noite, a prefeitura também fecha o metrô meia-noite, parabéns a quem, enfim, não vou falar nada porque não vamos falar de política, mas parabéns ao governo que cuida do metrô, aliás, não é a prefeitura, o governo que está há 20 anos, o mesmo governo, e só fode o metrô, e a gente se perde e não tem como chegar em casa. Pô, legal, ótimo. Aí eu aceito a reclamação, o horário de 5 da tarde eu não aceito no fim de semana, segunda-feira com o metrô aberto na saída também não aceito. E agora vem o fator principal da atualidade. Hoje eu publiquei lá no blog da ESPN um texto sobre o público relacionando ao São Paulo e é com ele que eu fecho aqui. Teve um texto do André Kfour, da ESPN, logo após a vitória contra o São Paulo, que ele escreveu o seguinte, sobre o São Paulo. Esse é um tema recorrente em conversas internas do clube, nas quais São Paulo lamenta a baixa ocupação dos estádios brasileiros. Ele não concebe o futebol sem as pessoas. Se quem carrega o Santos no coração se abraçar ao time e compreender os caprichos desse jogo, que é o jogo de São Paulo, as possibilidades se abrirão e as chances de São Paulo cumprir seu contrato serão maiores, mesmo se as coisas não funcionarem na velocidade que ele deseja. Ou seja, o técnico que vocês gritam o nome mais alto, qualquer jogador, pede para que o público vá e o público não vai. Aí o cara se irrita e vai embora, eu vou falar o quê? Que o cara tá errado? Ele tá jogando para 12 mil pessoas no estádio, quando ele jogava na Europa para um Sevilha que sabia que não ia ser campeão, jogava com o estádio lotado. Quando ele jogava para uma seleção argentina, para um Chile, para uma universidade do Chile, com o estádio lotado todo jogo, porque eles sabiam que iam ver uma coisa diferente. Se o Santista não souber aproveitar o momento, que é um momento de futebol histórico, é tipo quando a gente viu o Neymar. A gente conta até hoje, pô, eu tava no 10-0, eu tava no 9-1, eu tava na vitória do chapéu do Chicão, eu tava nos títulos da Libertadores, todos os paulistas, na Copa do Brasil, no gol contra o Flamengo, no gol contra o Inter, esse eu fiz reverência pro Ney, porque o gol que ele dribla todo mundo, depois vai lá dribla todo mundo de novo, faz mais um gol, igual. A gente conta isso, se a gente não perder essa oportunidade de contar no futuro, pô, eu tava naquele dia que o São Paulo meteu 3-0 dando um baile, amassou o São Paulo, eu tava lá, eu vi o São Paulo mudar a história do futebol, a cultura do futebol do Santos, a tática e a técnica do futebol do Santos. A oportunidade é agora, e um técnico que implora para que você vá ao estádio. Aproveite essa oportunidade, é isso que eu tô te falando. Você não precisa de todo jogo. Todo jogo eu não tenho dinheiro para isso também. Mas você tem a obrigação de ir lá para contar isso no futuro. É um técnico que a gente rezou para ter, hoje ele está aqui, ele pede sua presença, se você não vai, na minha visão, o errado é você e não ele de exigir. São todos os pontos que eu trago até aqui. Não estou falando que eu estou certo em todos, acredito que em alguns estou, posso estar errado em outros, mas eu quero ouvir você, comente para mim. Você não vai no estádio, principalmente você que não vai. Não o cara que mora longe, pô, morar longe, você vai sair do Acre pra vir pra cá, não tem. Muita gente fala que tá comentando do Amazonas, pô, comentando no Japão, tem vários do Japão, fico mal feliz. Vocês não tem como vir, pô, show. Você que mora no ABC, você que mora em São Paulo, você que mora em Santos, por que você não vai ao jogo? Me conta, vamos conversar, não tô te culpando. Eu tô te mostrando que é uma ótima ideia que você vá. Eu gostaria que você me contasse por quê. Não, claro, eu tive aula segunda noite. Não, eu sei, você não vai. Mas, porra, domingo, às vezes eu trabalho de sábado. Mas o cara que tem horário livre pra ir e não vai, me conta por que essa opção. Beleza? Eu falei que ia ser um vídeo com cuidado, eu falei que ia ser um vídeo polêmico, digamos assim. E no limite da treta aqui. Espero que a gente não brigue, não se xingue, pelo amor de Deus. Inclusive, quem se xinga nos comentários eu apago, porque eu leio todos. Estavam xingando uma menina outro dia, apenas deleto, não venho com essa. Mantenha o respeito, vamos debater sobre isso. É um tema delicado, mas que é importante que seja falado. Beleza? É o maior vídeo dessa do canal, muito provavelmente, 1h30 para você ver o nível do debate. Se inscreva, curta e comente pra gente continuar esse debate aqui nesse canal que eu gosto tanto de fazer, que eu acredito que os senhores gostem, porque, porra, a recepção do vídeo ontem que saiu quase 2 da manhã, hoje aumentando a audiência, absurdo, o pessoal agradecendo que eu gravei de madrugada mesmo pós-jogo, falando que esperava de manhã se fosse o caso. Muito obrigado a todos, porque são vocês que me motivam a fazer. Beleza? Vou parar de encher o saco da Catherine, que deve estar de saco cheio, deu 20 minutos falando alto aqui. E até amanhã, conversamos nos comentários. Valeu, pessoal.